Bom, vamos falar nesse vídeo aqui sobre fundos imobiliários. Será que vale a pena investir nos fundos imobiliários? Eu sei que muitos aqui de vocês no meu canal são pessoas mais conservadoras, então falando ali mais especificamente para a pessoa que está saindo da renda fixa e querendo experimentar um pouco mais dos fundos imobiliários, que seria a renda variável, se isso é tranquilo para o investidor, como que funcionam os fundos imobiliários, eles são bem mais arriscados do que a renda fixa. Então nesse vídeo vamos bater um bate-papo sobre os fundos imobiliários, pontos positivos que eu enxergo, pontos negativos que eu enxergo, pontos que você precisa saber antes de começar a investir, ou se você já investe, o que você precisa descobrir e entender sobre os fundos imobiliários. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdos para você semanais sobre investimentos e educação financeira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já te peço para você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Bom, fundos imobiliários a gente pode imaginar como se fosse um condomínio. A gente tem várias pessoas lá dentro, várias pessoas que pagam um valor. Esse valor ele vai para a mão do síndico que vai distribuir da melhor forma ali dentro do condomínio. A diferença aqui do fundo imobiliário, o dinheiro do condomínio ele não é gasto, ele é investido. O gestor ele pega aquele dinheiro, ele investe aquele dinheiro da forma que ele acha pertinente, o que ele coloca em regulamento. Então, a gente tem um fundo, por exemplo, de shopping. Ele coloca no regulamento que a ideia dele é investir em shoppings para poder gerar renda. Então, ele vai comprar shopping, construir shopping, fazer aquisições e vão, de fato, gerar renda ali. Vamos ter fundos que são para logística, que eles vão comprar galpões logísticos e vão com o objetivo de renda. Vai ter fundos que é o objetivo de gerar ganho de capital, ou seja, ele compra e vende em momentos oportunos. Então você precisa entender qual que é o objetivo do fundo específico que você está investindo. Mas por regra, os fundos imobiliários eles têm que distribuir 95% do lucro caixa. Então, por exemplo, o fundo foi lá, lucrou, teve a operação 95%, ele volta para os investidores em forma de rendimentos, dividendos que costumam ser pagos mensalmente. Aí que entra um ponto positivo dos fundos imobiliários. Então, para o investidor que está começando ali na renda variável, ele vê os rendimentos mensais, ele fica muito mais tranquilo porque ele já tem aquela sensação de o meu dinheiro está rendendo. E você vê isso, você vê as notificações, o dinheiro entrando na conta, traz de fato, olha, meu dinheiro está trabalhando, está tranquilo. Mesmo que tenha as oscilações, fica tranquilo para o investidor. Então, por isso que, para quem está buscando sair da renda fixa, continuar na renda fixa, né, mas diversificar mais a carteira, os fundos imobiliários podem ser muito interessantes. Mas precisa ser feito com inteligência, com diversificação, com certo acompanhamento, porque não é tão simples. Não é só comprar e esquecer, porque os fundos imobiliários, assim como as ações, como tudo, eles estão em constante mudança. Então, um fundo que hoje é bom, daqui 6 meses, 1 ano, ele pode não ser tão bom quanto era antigamente e você precisar fazer a troca dele na carteira, beleza? Mas é legal essa característica dos rendimentos mensais. Falando nos rendimentos, os dividendos que são distribuídos dos fundos imobiliários aos investidores, eles são isentos do imposto de renda, o que é outro ponto positivo. Então, você foi lá, recebeu R$100 de rendimentos no mês, R$1.000 de rendimentos no mês dos fundos imobiliários. Esse rendimento ele é isento do imposto de renda. Isso é um ponto positivo. Pô, Jonas, eu comprei R$100 mil em fundo imobiliário e vendi a 150 mil. Eu tenho que pagar imposto por isso? Sim. O ganho de capital na compra e venda dos fundos imobiliários, você precisa tributar 20% sobre o seu lucro e não tem limite, não tem faixa de isenção, assim como ocorre nas ações, que é 20 mil por mês. Então, comprou, vendeu, lucrou, precisa recolher o imposto que é a DARF. Beleza? Fundos imobiliários, a gente tem vários tipos de fundos imobiliários. Fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários que basicamente investem em dívidas imobiliárias, né? Fundo imobiliário de shopping, que investe em shopping, fundos imobiliários de logística, que investem em logística, fundos imobiliários de escritórios, que investem em escritórios e muito mais, beleza? Então você tem uma gama de opções de investimentos que você, se fosse investir de forma individual, você comprar um apartamento, você comprar um shopping, comprar um galpão logística era uma coisa, não vou dizer inviável, mas um pouco longe da realidade, porque é muito caro, né, da grande maioria. Então ali com R$100, R$150, você consegue acessar esse tipo de investimento e empreendimento através dos fundos imobiliários, que é um ponto positivo. Em relação aqui à rentabilidade, à volatilidade, os fundos imobiliários, eles são ativos negociados na Bolsa de Valores. Ou seja, as cotas, elas são negociadas entre os investidores
todos os dias úteis na nossa bolsa de valores. O que ocorre que tem volatilidade no preço da cota. Você compra uma cota por 100, ela pode ficar 105, 95, 80, 120. Então pode ter essas oscilações. As oscilações elas são menores do que ocorre nas ações. As ações elas tendem a oscilar, ter um risco muito mais percebível do que os fundos imobiliários, mas os fundos imobiliários sim também tem um risco ali porque é renda variável. Então alguma notícia, alguma coisa que sai, uma questão que nem é dos fundos imobiliários, então a gente tem uma crise, algum problema interno ou externo, isso impacta aqui o mercado dos fundos imobiliários. Pô, Jonas, em relação a rendimento, comparando até com a renda fixa, é legal os fundos imobiliários? Bom, eu vou trazer aqui não analisando um fundo imobiliário específico, mas analisando o índice dos fundos imobiliários. Esse índice é o IFIX, que ele basicamente reúne os principais fundos imobiliários e traz aqui o preço teórico. É similar ao nosso Ibovespa, que reúne as principais empresas aqui do Brasil e traz a cotação teórica. Então a gente tem aqui o IFIX, a gente pegando os últimos 12 meses, só para vocês verem um pouquinho ali as oscilações, você pode ver que ele rendeu 13% acumulado nos últimos 12 meses, no último ano, mas com uma volatilidade, você pode ver que ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. A gente puxando 24 meses, a gente tem 21,72% de rendimento acumulado. Novamente, você pode ver o risco percebível, né? Ele sobe, desce, ele sobe, desce. É a volatilidade que tem nos fundos imobiliários. Agora a gente aumentando mais o horizonte de análise, 60 meses, desde 2019 a 2024, 35%. Ou seja, você pode ver que na pandemia ali, ó, que foi próximo janeiro, fevereiro de 2020, foi lá embaixo e voltou. Então tem essas questões em cenários que são mais arriscados, questões de crise e tudo mais, pode impactar os fundos imobiliários conforme eu falei. Pô, agora comparando com o CDI, que é o nosso de renda fixa, nosso benchmark da renda fixa. Desde 2019, você pode ver que o CDI tem acumulado aí 46%, enquanto o IFIX 35%. A gente agora aumentando um pouco mais o horizonte, 10 anos, tá? A gente pegando aí o IFIX 148% acumulado, enquanto o CDI 142% acumulado. Mas o que é importante vocês observarem no gráfico é a volatilidade. Enquanto o IFIX ele balança muito mais, o CDI ele vai bem tranquilinho ali, ó. Tem momentos que ele fica de lado, sobe mais, depende muito como está a taxa de juros naquele atual momento. E a gente olhando um pouco mais dados estatísticos de risco, retorno, para vocês entenderem melhor. A gente pegando o risco-retorno desde o início do IFIX, que é de 2010 até 2024, você pode ver que o IFIX ele teve um retorno de forma nos juros compostos anual de 9,59% acumulado anualmente, enquanto o CDI ele teve um retorno de 9,34% anual. O risco do IFIX foi de 7,96%, enquanto o risco do CDI foi de 0,21%. Então você pode ver que, de fato, o IFIX é muito mais arriscado do que o CDI. Esse risco que a gente calcula é o risco da volatilidade, tá? De quanto que ele pode mexer e tudo mais. Então, obviamente, o IFIX, por ser os fundos imobiliários que são negociados na Bolsa de Valores, eles vão entregar uma volatilidade muito maior do que o CDI. Mas a gente vendo aqui a questão de, pô, será que vale a pena eu ter CDI e ter IFIX na carteira? Então, pô, o CDI está rendendo mais com menos risco, eu vou ficar só no CDI. Aí que a gente entra no ponto de diversificação. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente sabe o quê? Que a gente pode escolher bons ativos de classes diferentes, que são ativos que a gente chama descorrelacionados, ou seja, ativos que se um sobe, o outro cai, se o outro sobe, o outro cai, um sobe, o outro fica parado. Então, eles sempre estão em comportamentos diferentes. Então, isso que é o legal da diversificação, buscar ativos que são complementares em relação à volatilidade e risco para compor a sua carteira como investidor. Então, a gente comparando a correlação do IFIX com o CDI, a gente consegue observar que essa correlação ela é muito próxima de zero. Isso quer dizer que os movimentos que tem no IFIX, eles não são muito ali explicados pelos movimentos que tem no CDI. Então, sei lá, claro que você pode observar isso um pouco na prática em alguns momentos, mas não quer dizer que ao longo do tempo o CDI e o IFIX eles vão sempre acompanhar junto. Claro que quando o juros está muito alto, obviamente o IFIX tende a ficar um pouco mais baixo por questões de oportunidade naquele momento. E também quando o CDI está muito baixo, muita gente quer ir para o IFIX, para os fundos imobiliários em renda variável, porque é questão de oportunidade de momento. Só que o momento que o IFIX está bem na média, sei lá, não está muito no alto e nem muito no baixo, o retorno dos dois, a volatilidade, o que sobe, o que desce, o dos dois não fica muito similar. Então, por isso que é legal a gente diversificar, colocando na carteira um pouco de cada, você vai ter uma diversificação melhor na sua carteira, o que no longo prazo vai diminuir o risco da sua carteira também. Então, minha opinião é essa, para você que quer sim começar na renda variável, os fundos imobiliários, ele é interessante, ele traz uma diversificação, ele traz rendimentos, e ele vai trazer ali uma proteção na sua carteira,
pois é uma camada a mais de diversificação que você acrescenta no seu portfólio pensando para o longo prazo. Obviamente, isso precisa ser feito com mais análise, com mais tranquilidade, com entendimento. Então, é importante você saber onde está investindo, o que você está colocando na sua carteira. Se você não tem tempo, mas quer investir, tem dificuldade com seus investimentos e quer um profissional te ajudando e te dando ali todo o passo a passo, eu sou consultor de investimentos na Portfel Consultoria, a consultoria de investimentos do Grupo Primo, e o nosso objetivo aqui é ajudar vocês a investirem com um acompanhamento de um profissional recorrente mensal. Então aqui nós montamos a carteira para o cliente e acompanhamos essa carteira junto com o cliente de forma recorrente mensal, beleza? Então a consultoria ela não é pontual, só uma reunião e acabou. Ela é o resto da vida porque os seus investimentos são até a sua aposentadoria, são a sucessão patrimonial dos seus filhos. A gente vai atuar sempre nesse montante como um todo, beleza? Se você tem interesse na consultoria de investimentos, clique no primeiro comentário fixado ou na descrição, preencha um formulário que eu entre em contato com você. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like e se inscreve no meu canal.